Capítulo 7 Atitudes, Crenças e Percepções. Um menino indonésio de 12 anos e o olhar perdido no infinito abre a boca para aceitar voluntariamente cacos de vidro de uma multidão reunida num parque de Jakarta, para assistir à dança de transe tradicional javanesa Kuda Kepang. O menino mastiga o vidro e engole-o, como se tratasse de pipocas ou biscoitos, sem apresentar quaisquer problemas. Praticante de Kuda Kepang de terceira geração, desde os 9 anos que ingere vidro em atuações místicas como essa. Ele e outros 19 membros do grupo de dança tradicional recitam um feitiço javanês, antes de cada atuação, convocando os espíritos dos mortos a habitar num deles durante as danças desse dia, protegendo da dor. Em certos aspectos, o menino e os outros dançarinos não diferem dos pregadores dos Apalaches descritos no capítulo 1 que, tomados pelo espírito, dançam fervorosamente com serpentes venenosas enroladas nos braços e ombros. Aproximam-nas perigosamente da cara e muitos dos que são mordidos parecem até ser imunes ao veneno. Os dançarinos também se assemelham aos membros da tribo Saval, da ilha de Bega, na Esfinge, que caminham sem hesitações sobre pedras a escaldar que estiveram horas cobertas de lenha e carvão em brasa. Disse que essa capacidade foi dada a um dos antepassados da tribo por um deus e passada aos descendentes. O menino que come vidro, o pregador que maneja serpentes e o homem da esfinge que caminha sobre pedras a escaldar não param um só momento para pensar: será que também vai funcionar desta vez? Não tem qualquer sombra de dúvida. A decisão de mastigar vidro ou manejar cascavéis ou caminhar sobre pedras a escaldar transcende-lhes o corpo, o ambiente e o tempo, alterando a sua biologia para lhes permitir fazer aquilo que é aparentemente impossível. A firme crença na proteção dos deuses não os deixa pensar duas vezes. O efeito placebo é idêntico pelo facto de também exigir uma forte crença. Mas ainda não se analisou muito essa componente, porque, até a data, a maioria dos estudos na área da ligação mente-corpo só avaliou os efeitos do placebo e não a causa. Quer a mudança no estado interior de uma pessoa tenha resultado de uma cura pela fé, quer de um condicionamento, da libertação de emoções reprimidas, de uma crença em símbolos, ou de uma prática espiritual específica, persiste a questão: o que criou alterações tão profundas no corpo? E, se descobrirmos o que aconteceu, como poderemos nós implantar? A origem das nossas crenças. As nossas crenças não são sempre tão conscientes como julgamos. Podemos muito bem aceitar uma ideia superficialmente, sem acreditarmos interiormente que seja mesmo possível. Nesse caso, a nossa aceitação não passa de um processo intelectual. Uma vez que o efeito placebo exige uma verdadeira mudança das crenças que temos sobre nós próprios e sobre o que é possível ou não para o nosso corpo e a nossa saúde, temos de as identificar e perceber de onde vêm. Suponhamos que alguém vai ao médico com determinados sintomas e este lhe diagnostica uma qualquer condição, com base nas suas próprias descobertas objetivas. O médico apresenta um diagnóstico, um prognóstico e opções de tratamento assentes num resultado normal. Ao ouvir o médico dizer diabetes, cancro, hipotiroidismo ou síndrome de fadiga crônica, a pessoa é invadida por uma série de pensamentos, imagens e emoções baseadas na sua experiência passada. Os pais podem ter sofrido desse problema, a pessoa pode ter visto um programa de televisão em que uma das personagens tinha morrido com essa doença, ou até ter lido algo na internet que a assustou em relação ao diagnóstico. Quando recebe a opinião de um profissional, o paciente aceita automaticamente a condição, acredita nas palavras confiantes do médico e acaba por se entregar ao tratamento e aos possíveis resultados, e fala sem fazer uma verdadeira análise. O paciente é sugestionável e suscetível em relação ao que o médico lhe diz. Se assimilar as emoções do medo, da preocupação e da ansiedade juntamente com a da tristeza, os únicos pensamentos, ou autossugestões, possíveis terão de corresponder ao que sente. O paciente pode tentar formular pensamentos positivos sobre vencer a doença, mas o corpo dele ainda se sente mal, porque lhe deram o placebo errado, o que faz com que esteja no estado de ser errado. Emita sinais aos mesmos genes e seja incapaz de ver ou percepcionar quaisquer possibilidades novas. Fica bastante à mercê das crenças que tem, e das crenças que o médico tem, acerca do diagnóstico. Desse modo,
O que fazem de diferente as pessoas que se curam com o efeito placebo, que conhecerá nos próximos capítulos. Primeiro, não aceitam a finalidade do diagnóstico, prognóstico ou tratamento. Também não acreditam no resultado ou futuro destino mais provável que o médico define autoritariamente. Por fim, não se entregam ao diagnóstico, ao prognóstico ou ao tratamento sugerido. Com essa atitude, diferente da atitude de quem efetivamente aceita, acredita e se entrega, acedem a um novo estado de ser. Não são sugestionáveis em relação aos conselhos e opiniões dos médicos, porque não se sentem assustadas, vitimizadas ou tristes. O otimismo e o entusiasmo que continuam a sentir conduzem a um novo conjunto de pensamentos que lhes permite ver novas possibilidades. Tendo diferentes ideias e crenças sobre o que é ou não possível, não condicionam o corpo ao pior cenário. Não esperam o mesmo resultado previsível como as outras que receberam o mesmo diagnóstico e não atribuem o mesmo significado ao diagnóstico que atribuem todas as outras pessoas nas mesmas condições. Atribuem outro significado ao seu futuro e, portanto, fixam outra intenção. Uma vez que compreendem a epigenética e a neuroplasticidade, em vez de se aceitarem passivamente como vítimas da doença, utilizam esse conhecimento para serem proativas, motivadas por aquilo que aprendem nos meus workshops e eventos. Consequentemente, também obtêm resultados diferentes e melhores do que os de outras pessoas com o mesmo diagnóstico, tal como as camareiras de hotel obtiveram melhores resultados depois de os investigadores lhes terem dado mais informação. Agora, pense na pessoa vulgar que recebe um diagnóstico e se apressa a anunciar: "Vê ou vencer isto." Pode não aceitar a condição e o resultado que o médico lhe expõe, mas a diferença é que a maioria das pessoas não muda verdadeiramente a crença sobre não estar doente. Para alterar uma crença é preciso alterar um programa subconsciente, isto porque uma crença, tal como irá constatar, é um estado de ser subconsciente. As pessoas que utilizam a mente consciente para mudar nunca saem do estado de repouso para reprogramar os genes, porque não o sabem fazer. É então que a cura cessa. Não conseguem entregar-se à possibilidade, porque não são realmente capazes de se tornar sugestionáveis àquilo que possa contradizer o que o médico lhes diz. Será possível que pessoa não responda a um tratamento, ou que o seu estado de saúde não se altere pelo facto de ela estar seguir o mesmo estado emocional todos os dias, aceitando, acreditando e entregando-se ao modelo médico sem grande análise, com base na consciência social de milhões de pessoas que fizeram exatamente o mesmo? Pode o diagnóstico de um médico tornar-se o equivalente moderno de uma maldição do voodoo? Vamos dissecar um pouco mais a crença, recuando ligeiramente e começando com a seguinte ideia: quando encadeamos uma série de pensamentos e sentimentos tornando-os habituais ou automáticos, estamos a formar uma atitude. E, uma vez que o modo como pensamos e sentimos cria um estado de ser, as atitudes acabam por não passar de estados de ser abreviados. Assim, podem flutuar a cada momento, consoante alteramos o que pensamos e sentimos. Qualquer atitude pode durar minutos, horas, dias ou, até, 1 ou 2 semanas. Por exemplo, se tivermos uma série de bons pensamentos alinhada com uma série de bons sentimentos, talvez digamos: "Hoje tenho uma boa atitude." E se tivermos uma sequência de pensamentos negativos aliada a uma sequência de sentimentos negativos, talvez digamos: "Hoje tenho uma má atitude." Ao repetirmos a mesma atitude vezes suficientes, tornamo-la automática. Se repetirmos ou mantivermos determinadas atitudes tempo suficiente e as encadearmos, geramos uma crença. A crença é apenas um estado de ser alargado, as crenças são essencialmente pensamentos e sentimentos, atitudes, que pensamos e sentimos vezes sem conta, a ponto de as integrarmos no cérebro e de lhes condicionarmos emocionalmente o corpo. Poderíamos dizer que nos viciamos nelas, sendo essa a razão pela qual é tão difícil alterá-las e por que não nos sentimos bem no nosso âmago quando as desafiam. Uma vez que as experiências estão neurologicamente talhadas no cérebro, fazendo-nos pensar, e quimicamente incorporadas como emoções, fazendo-nos sentir, a maioria das nossas crenças baseia-se nas memórias passadas. Desse modo,
Quando reproduzimos repetitivamente os mesmos pensamentos, pensando e analisando as memórias do passado, estes ativam-se e fixam-se num programa inconsciente automático. E se cultivarmos os mesmos sentimentos baseados nas experiências passadas e sentirmos o mesmo que sentimos quando o acontecimento original ocorreu, condicionamos o corpo a tornar-se subconscientemente a mente dessa emoção, e o corpo passará a viver inconscientemente no passado. E se, com o tempo, a redundância da nossa forma de pensar e sentir nos condicionar o corpo a tornar-se mente, ficando esta subconscientemente programada, então, as crenças são estados de ser subconscientes e também inconscientes que derivam do passado. Além disso, as crenças são mais permanentes do que as atitudes, podem durar meses ou, até, anos. E, uma vez que duram mais, ficam mais programadas no nosso interior. Um caso que ilustra bem esta questão é uma história da minha infância que me ficou marcada na memória. Cresci numa família italiana e quando passei para o 4º ano, mudamos-nos para outra cidade, que tinha italianos e judeus. No primeiro dia de escola, a professora mandou-me sentar num grupo de 6 secretárias, ao lado de 3 meninas judias. Foi nesse dia que elas me deram a notícia de que Jesus não era italiano. Foi um dos dias mais memoráveis da minha vida. Quando cheguei a casa, naquela tarde, a minha pequenina mãe italiana começou a perguntar-me como tinha sido o meu dia na escola, mas, por mais que insistisse, não conseguia que lhe contasse nada. Depois de a ter ignorado várias vezes, ela lá me agarrou num braço e mandou-me dizer-lhe o que se passava. Pensava que Jesus era italiano. Respondi, zangado. O que dizes? Perguntou. É judeu. Judeu? Inquiri rapidamente. Como assim? Ele não parece italiano naquelas imagens todas? A avó passa o dia a falar italiano com ele. Então e o Império Romano? Roma não fica em Itália? A crença que eu tinha, de que Jesus era italiano, baseava-se nas minhas experiências passadas. O que pensava e sentia acerca de Jesus tornará-se o meu estado de ser automático. Tive alguma dificuldade em livrar-me dessa crença, porque não é nada fácil alterar crenças enraizadas. Desnecessário será dizer que consegui. Elaboremos um pouco mais este conceito. Quando encadeamos um conjunto de crenças relacionadas, formamos a percepção. Então, a nossa percepção da realidade é um estado de ser sustentado que se baseia nas nossas crenças, atitudes, pensamentos e sentimentos de longa data. E, uma vez que as nossas crenças se tornam estados de ser subconscientes e inconscientes, ou seja, nem sequer sabemos por que acreditamos em determinadas coisas, ou se estamos conscientes das crenças que temos até as testarem, as nossas percepções, a nossa visão subjetiva das coisas, em geral, tornam-se a nossa perspectiva subconsciente e inconsciente da realidade do passado. Na verdade, as experiências científicas demonstram que não vemos a realidade tal como ela é, preenchemos-la inconscientemente com a nossa realidade, baseada nas memórias do passado, neuroquimicamente preservadas no cérebro. Quando se tornam implícitas ou não declarativas, tal como foi referido no capítulo anterior, as percepções tornam-se automáticas ou subconscientes, levando-nos a editar automática e subjetivamente a realidade. Por exemplo, sabemos que o nosso carro é o nosso carro, porque o conduzimos muitas vezes. Temos a mesma experiência do nosso carro diariamente, porque nada muda. Pensamos e sentimos o mesmo acerca dele quase todos os dias. A nossa atitude para com o carro criou uma crença acerca dele que, por sua vez, formou uma determinada percepção dele, que é um bom carro, digamos, porque raramente se avaria. E embora aceitemos automaticamente essa percepção, ela não deixa de ser subjetiva, porque outra pessoa pode ter um carro igualzinho ao nosso mas que está sempre a variar, levando-a a ter uma crença e uma percepção diferente acerca do mesmo veículo, com base numa experiência pessoal. Na verdade, a maioria das pessoas só prestaria atenção a vários aspectos do carro se alguma coisa corresse mal. Esperamos que funcione hoje como funcionou ontem. Esperamos naturalmente que a nossa futura experiência de conduzir o carro seja igual à nossa experiência passada, de ontem e de anteontem. Essa é a nossa percepção. Quando, porém, o carro avaria,
temos de lhe prestar mais atenção, como ouvir melhor o som que o motor produz, e tomar consciência da percepção inconsciente que temos dele. A percepção que temos do nosso carro alterou-se devido a uma mudança no seu funcionamento. O mesmo se aplica às relações que mantemos com cônjuges e colegas, cultura e raça, até com o corpo e a dor. Na realidade, é assim que funciona a maioria das percepções da realidade. Agora, se quiser mudar uma percepção implícita ou subconsciente, tem de ter mais consciência e menos inconsciência. Na verdade, teria de aumentar o nível de atenção em todos os aspectos da sua personalidade e da sua vida que já deixou de prestar muita atenção. Melhor ainda, teria de despertar, alterar o seu nível de consciência alerta e tornar-se consciente daquilo em relação ao qual era inconsciente. Mas raramente é assim tão fácil, porque se experiencia a mesma realidade vezes sem conta. Por isso, os pensamentos e sentimentos que tem em relação ao mundo atual continuarão a desenvolver-se nas mesmas atitudes, que inspirarão as mesmas crenças, que se manifestarão nas mesmas percepções, como mostra a figura 7.1. Quando a sua percepção se torna tão natural e automática que deixa de prestar atenção à realidade tal como ela é, porque espera automaticamente que tudo seja igual, passa a aceitar inconscientemente essa realidade e a concordar com ela. Da mesma forma que a maioria das pessoas aceita e concorda inconscientemente com o que o modelo médico diz a propósito de um diagnóstico. Assim sendo, só pode alterar as suas crenças e percepções para criar uma resposta de placebo, se mudar o seu estado de ser. Tem de ver, por fim, as suas velhas crenças limitadas, tal como elas são, registros do passado, e dispor-se a libertar-se delas para assimilar novas crenças sobre si próprio que o possam ajudar a criar um novo futuro. Figura 7.1. Os seus pensamentos e sentimentos derivam das memórias do passado. Se pensar e sentir de determinada forma, começa a criar uma atitude. A atitude é um ciclo de pensamentos e sentimentos de curto prazo que experiencia vezes sem conta. As atitudes são estados de ser abreviados. Quando encadeia uma série de atitudes, cria uma crença. As crenças são estados de ser mais alongados e tendem a tornar-se subconscientes. Ao juntar crenças, cria uma percepção. As suas percepções têm que ver com as escolhas que faz, os comportamentos que assume, as relações que escolhe e as realidades que cria. Mudar as crenças. Pergunte-se, com que crenças e percepções de si próprio e da sua vida tem estado inconscientemente de acordo que tenha de mudar para criar este novo estado de ser? Esta pergunta requer alguma ponderação, porque, como já referi, em alguns casos, são crenças que temos sem sequer termos consciência disso. É frequente aceitarmos determinados estímulos do ambiente que nos preparam para aceitar certas crenças que podem ou não ser verdadeiras. Seja como for, assim que aceitamos uma crença, esta passa a afetar não só o nosso desempenho, mas também as escolhas que fazemos. Lembra-se do estudo referido no capítulo 2 acerca das mulheres que fizeram um teste de matemática, depois de lerem relatórios de investigação falsos dizendo que os homens eram melhores do que as mulheres nessa área? As que tinham lido que a vantagem se devia à genética tiveram pontuações inferiores às das que tinham lido que a vantagem se devia à estereotipagem. Embora ambos os relatórios fossem falsos, os homens não são melhores do que as mulheres à matemática. As mulheres do grupo que leram sobre a desvantagem genética das mulheres acreditaram nisso e tiveram uma classificação pior. O mesmo se passou com os homens brancos a quem disseram que os asiáticos tinham pontuações ligeiramente mais elevadas num teste que estavam prestes a fazer. Em ambos os casos, quando os estudantes eram preparados para acreditar inconscientemente que não teriam tão boa pontuação, acabavam mesmo por não ter, apesar de lhes terem dado uma informação totalmente falsa. Tendo isso em conta, observe, de seguida, uma lista de algumas das crenças mais limitadoras e identifique quais pode ter, sem estar plenamente consciente disso. Não sou muito bom à matemática. Sou tímido. Tenho mau feitio. Não sou inteligente ou criativo. Sou bastante parecido com os meus pais. Os homens não choram nem são vulneráveis. Não encontro um parceiro. As mulheres são inferiores aos homens. A minha raça ou cultura é superior.
A vida é séria. A vida é difícil e ninguém quer saber. Nunca terei êxito. Tenho de trabalhar muito para vingar na vida. Nunca me acontece nada de bom. Não tenho sorte nenhuma. As coisas nunca me correm de feição. Nunca tenho tempo para nada. É outra pessoa que tem de me fazer feliz. Só serei feliz quando tiver determinada coisa. É difícil mudar a realidade. A realidade é um processo linear. Os micróbios põem-me doente. Ganho peso facilmente. Preciso de dormir 8 horas. A dor que sinto é normal e nunca passará. O meu relógio biológico está a soar. A beleza é assim. A diversão é uma frivolidade. Deus é misterior. Sou uma pessoa, por isso, Deus não me ama. A lista pode continuar indefinidamente, mas creio que já percebeu aquilo a que me refiro. Uma vez que as crenças e percepções se baseiam nas experiências passadas, qualquer uma das que por acaso possa ter acerca de si próprio vem do passado. Nesse caso, serão verdadeiras, ou acaba de as inventar. Mesmo que tenham sido verdadeiras algures no tempo, isso não significa necessariamente que o sejam agora. É evidente que vemos as coisas sob essa perspectiva, porque estamos viciados nas nossas crenças, estamos viciados nas emoções do passado. Consideramos que as nossas crenças são verdades e não ideias que podemos mudar. Se tivermos crenças muito sólidas sobre qualquer coisa, até podemos ter provas em contrário bem diante do nariz que não as veremos, porque a nossa percepção é completamente diferente. Na realidade, condicionamo-nos a acreditar em todo tipo de coisa que não correspondem necessariamente à verdade, e muitas exercem um impacto negativo na nossa saúde e na nossa felicidade. Algumas crenças culturais são um bom exemplo. Lembra-se da história sobre a maldição de voodoo apresentada no capítulo 1? O paciente estava convencido de que ia morrer, porque o padre de voodoo lhe lançara um feitiço. Esse feitiço só funcionava porque ele, e outros da sua cultura, acreditavam que o voodoo funcionava mesmo. O que o tinha enfeitiçado não fora o voodoo, mas sim a crença no voodoo. Há outras crenças culturais que podem provocar mortes prematuras. Por exemplo, de acordo com os investigadores da Universidade de Califórnia em San Diego que estudaram os registros dos óbitos de quase 30 mil sino-americanos, as pessoas desse grupo que sofrem de uma determinada doença morrem até 5 anos mais cedo, se o ano em que nasceram for considerado nefasto pela astrologia e a medicina chinesas. O efeito era tanto mais forte quanto maior fosse a ligação da pessoa às tradições e crenças chinesas e os resultados foram consistentes para quase todas as principais causas de morte estudadas. Por exemplo, os sino-americanos nascidos em anos associados a uma predisposição para doenças que implicassem quistos e tumores morreram de cancro linfático, 4 anos mais jovens do que os sino-americanos nascidos noutros anos ou do que os americanos com cancros semelhantes. Tal como demonstram estes exemplos, só somos sugestionáveis àquilo em que acreditamos como verdadeiro a nível consciente ou inconsciente. Um esquimó que não acredita na astrologia chinesa não é mais sugestionável à ideia de ser vulnerável a uma determinada doença por ter nascido no ano do tigre ou no ano do dragão do que um episcopaliano à ideia de que um feitiço lançado por um padre de voodoo poderia matar, mas qualquer pessoa que aceite, acredite e se entregue a um resultado sem pensar conscientemente na questão e sem a analisar torna-se sugestionável a essa realidade. Na maioria dos casos, essa crença fica implantada bem para lá da mente consciente, no sistema subconsciente, que é o que cria a doença. Então, deixe-me fazer-lhe outra pergunta. Quantas crenças pessoais baseadas em experiências culturais tem que possam não corresponder à verdade? Pode ser difícil mudar uma crença, mas não é impossível. Pense só o que aconteceria se pudesse desafiar as suas crenças inconscientes. Se, em vez de pensar e sentir nunca tenho tempo suficiente para fazer tudo o que tenho para fazer, pensasse e sentisse vivo em tempo nenhum e consigo fazer tudo? E se em vez de acreditar o universo conspira contra mim, passasse a acreditar que o universo é simpático e funciona a meu favor? Que excelente crença! Como pensaria, viveria e andaria pela rua se acreditasse que o universo funciona a seu favor?
Como é que isso lhe mudaria a vida? Para mudar uma crença, temos de começar por aceitar que é possível e, depois, mudar o nível energético com a emoção intensificada que já referi. Por fim, permitir que a nossa biologia se reorganize. Não é preciso pensar em como essa reorganização biológica irá acontecer, isso é a mente analítica funcionar, fazendo o ênios recuar para o estado de ondas cerebrais beta e tornando-nos menos sugestionáveis. Pelo contrário, basta-nos tomar uma decisão com uma finalidade. Assim que a amplitude ou a energia dessa decisão superar os programas integrados no cérebro e o vício emocional do corpo, tornamo-nos superiores ao nosso passado, o corpo responde a uma nova mente e já podemos fazer uma mudança verdadeira. Já sabe fazer isso. Pense numa altura do passado em que decidiu mudar qualquer coisa em si próprio e na sua vida. Há de ter chegado um momento em que disse a si próprio: não me importa o que sinta o corpo. Não interessa o que se passa na minha vida ambiente. E não quero saber quanto demora o tempo. Vou fazê-lo. Quando, nessas alturas, sentimos essa pele de galinha, é porque passamos a um estado de ser alterado. Assim que sentimos essa energia, enviamos nova informação ao corpo. Sentimos-nos inspirados e saímos do estado de repouso que nos é tão familiar. Isso acontece porque o corpo deixou de viver no mesmo passado e passou a viver num novo futuro, só com o pensamento. Na realidade, o corpo já não é a mente, nós é que somos a mente. Estamos a mudar uma crença. O efeito da percepção à semelhança das crenças, as percepções das experiências passadas, sejam elas positivas ou negativas, afetam diretamente o estado de ser subconsciente e a saúde. Em 1984, a doutora Gretchen Van Boemel, então diretora adjunta do Departamento de Eletrofisiologia Clínica do Instituto Dong-Ai de Los Angeles, descobriu um exemplo impressionante desta realidade, ao reparar numa tendência perturbadora das mulheres cambojanas chamada Doi. Nas proximidades de Long Beach, na Califórnia, num local conhecido como Little Phnom Penh, por ter quase 50 mil residentes cambojanos, um número desproporcionadamente elevado de mulheres, todas com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos, sofria de graves problemas de visão, incluindo cegueira. Fisicamente, os olhos delas estavam impecáveis. Depois de fazer exames de imagiologia cerebral para avaliar o funcionamento dos sistemas visuais e compará-los com o funcionamento dos olhos, a doutora Van Boemel descobriu que todas tinham uma acuidade visual perfeitamente normal, maioritariamente de 20 ou 20/40, mas, quando tentavam ler um quadro de teste da visão, revelavam cegueira. Algumas delas não tinham qualquer percepção da luz e nem sequer conseguiam distinguir sombras, apesar de não terem qualquer problema físico nos olhos. Quando a doutora Van Boemel se juntou à doutora Patrícia Rosé, da Universidade do Estado da Califórnia, em Long Beach, para estudar o caso daquelas mulheres, ambas descobriram que as que viam pior eram as que tinham vivido mais tempo sob o regime dos Khmer Vermelhos ou em campos de refugiados, quando o comunista Pol Pot estava no poder. O genocídio perpetrado pelos Khmer Vermelhos resultou na morte de pelo menos 1,5 milhões de cambojanos, entre 1975 e 1979. Das mulheres estudadas, 90% tinham perdido familiares, algumas, 10, nessa época e 70% tinham sido obrigadas a assistir ao assassínio brutal dos entes queridos, algumas, da família inteira. Aquelas mulheres viram coisa essa que a mente não era capaz de aceitar, explicou Rosé ao Los Angeles Times. A mente simplesmente encerrou e elas recusaram-se a ver mais morte, tortura, violação ou fome. Uma delas perderá a visão logo após ter sido forçada a ver o marido e os 4 filhos serem assassinados. Outra tinha visto um soldado dos Khmer Vermelhos espancar o irmão e os 3 filhos até a morte, tendo seu sobrinho com 3 meses sido atirado contra uma árvore até morrer. Começara a perder a visão pouco depois. As mulheres também sofreram espancamentos, fome, humilhações indescritíveis, abuso sexual, tortura e 20 horas por dia de trabalhos forçados.
Embora já estivessem em segurança, muitas disseram às investigadoras que preferiam ficar em casa, onde tinham de reviver as memórias das atrocidades vezes sem conta, em pesadelos e pensamentos intrusivos recorrentes. Depois de terem documentado um total de 150 casos de cegueira psicossomática nas mulheres cambojanas a viver em Long BHG, o maior grupo de que se tem conhecimento de vítimas deste gênero em todo o mundo, Van Boemel e Rosei apresentaram a investigação na reunião anual da Associação América de Psicologia de 1986, em Washington, D.C. O público ficou fascinado. Se as mulheres deste estudo cegaram não foi por causa de uma doença do olho ou de um problema físico, mas sim porque os acontecimentos que viveram tiveram um tal impacto emocional nelas que as fizeram literalmente chorar até deixarem de ver. A amplitude emocional intensificada pelo facto de serem forçadas a testemunhar o insuportável fez com que não quisessem ver mais. O acontecimento criou alterações físicas na biologia delas, não nos olhos, mas, mais provavelmente, no cérebro, que lhes alterara a percepção da realidade para o resto da vida. E uma vez que continuavam a reviver as cenas traumatizantes na cabeça, a visão nunca melhorava. Muito embora este seja certamente um exemplo extremo, as nossas experiências traumáticas também devem produzir em nós efeitos semelhantes. Se tem problemas de visão, que coisas poderá ter escolhido deixar de ver, devido a experiências dolorosas ou assustadoras do passado? Da mesma forma, se sofre de problemas auditivos, o que será que não quer ouvir? A figura 7.2 mostra como tudo isto acontece. A linha do gráfico reflete a avaliação relativa do estado de ser de uma pessoa, que começa a um nível mais ou menos normal ou de base, antes da ocorrência do acontecimento. Quando dispara, a linha indica uma forte reação emocional a um acontecimento, tal como quando as mulheres viveram as atrocidades dos soldados dos Khmer Vermelhos. Essa experiência horrenda fez com que ficassem com marcas neurológicas no cérebro e com alterações químicas no corpo, mudando também o estado de ser, os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, as crenças e, por fim, as percepções. Mais especificamente, as mulheres já não queriam olhar para o mundo e a biologia obedeceu, com modificações neurológicas e químicas. Figura 7.2 Uma experiência muito intensa na realidade exterior imprime-se nos circuitos cerebrais e marca emocionalmente o corpo. Consequentemente, o cérebro e o corpo vivem no passado e o acontecimento altera-nos tanto o estado de ser como a percepção da realidade. Deixamos de ter a mesma personalidade. Embora a linha do gráfico acabe por cair e estabilizar, o ponto final é diferente do inicial, indicando que a pessoa permanece química e neurobiologicamente alterada pela experiência. Nesse ponto, as mulheres cambojanas viviam efetivamente no passado, porque continuavam a sofrer os efeitos pela marcação neurológica e química da experiência. Já não eram as mesmas mulheres, o acontecimento mudou o seu estado de ser. O poder do ambiente não basta mudar as crenças e as percepções uma só vez. É preciso continuar a reforçar essa mudança. Para perceber por que, regressem-nos um pouco aos pacientes de Parkinson que melhoraram a capacidade motora depois de receberem uma injeção de soro fisiológico que julgavam ser um fármaco potente. Como deve recordar, assim que passaram para um estado de saúde melhorado, o sistema nervoso autônomo começou a apoiar esse novo estado, através da produção de dopamina no cérebro. Isso não se deveu ao facto de terem rezado, esperado ou desejado que o corpo produzisse dopamina, aconteceu porque se tornaram pessoas que produziam dopamina. Infelizmente, contudo, o efeito não permanece em toda a gente. Na verdade, em alguns casos, o efeito placebo só dura um determinado período de tempo, porque as pessoas voltam a ser quem eram antes, retomam o antigo estado de ser. Nesse caso, quando os pacientes de Parkinson regressaram à casa e viram as pessoas que cuidavam deles e os cônjuges, dormiram nas suas camas, comeram a mesma comida de sempre, quem sabe, jogaram xadrez com os mesmos amigos que se queixavam das dores. O velho ambiente recordou-lhes a velha personalidade e o velho estado de ser. Todas as condições da vida familiar fizeram com que recordassem quem eram antes, por isso, retomaram essas identidades e os diversos problemas motores regressaram. Reidentificaram-se com o ambiente.
O ambiente tem mesmo essa força. O mesmo acontece aos toxicodependentes que passam muitos anos sem consumir. Se os colocarmos no mesmo ambiente em que habitualmente consumiam, mesmo sem consumirem nada, só a presença deles nesses locais faz acionar os mesmos pontos receptores nas células que acionavam as drogas quando eles as consumiam, e isso, por sua vez, cria mudanças fisiológicas no corpo, como se eles consumissem, aumentando-lhes o desejo. A mente consciente não controla isso. É automático. Analisemos um pouco melhor este conceito. Já sabe que o processo de condicionamento cria fortes memórias associativas. Também aprendeu que as memórias associativas estimulam as funções fisiológicas automáticas subconscientes, ativando o sistema nervoso autônomo. Pense outra vez nos cães de Pavlov. Depois de Pavlov os ter condicionado a associar a campainha à alimentação, o corpo deles mudou logo fisiologicamente, à revelia da mente consciente. Foi o estímulo do ambiente que, por meio da memória associativa, alterou automática, autonômica, subconsciente e fisiologicamente o estado interior dos cães. Estes começavam a salivar e a produzir sucos digestivos, só com a expectativa de receberem uma recompensa. A mente consciente dos cães não seria capaz disso. Foi o estímulo do ambiente que criou a memória associativa da resposta condicionada. Analisemos novamente os pacientes de Parkinson e os ex-toxicodependentes. Podemos dizer que, assim que qualquer um deles voltasse ao ambiente familiar, o corpo retomaria automática e fisiologicamente o antigo estado de ser, a revelia da mente consciente. Na verdade, esse estado de ser passado, que pensa e sente da mesma forma há uma infinidade de anos, condicionou o corpo a tornar-se a mente. Ou seja, o corpo é a mente que responde ao ambiente. É por isso que qualquer pessoa nessa situação tem tanta dificuldade em mudar. E quanto mais forte for o vício da emoção, maior será a resposta condicionada ao estímulo do ambiente. Por exemplo, digamos que éramos viciados em café e queríamos deixar de o ser. Se fôssemos à casa de alguém e essa pessoa começasse a fazer um café de Java, ouvíssemos a máquina expresso a funcionar, cheirássemos o aroma do café e o víssemos a bebê-lo, eis o que aconteceria. Assim que os sentidos apanhassem esses estímulos do ambiente, o corpo, comumente, responderia logo subconscientemente, sem grande intervenção da mente consciente, porque o condicionamos dessa forma. A nossa ligação corpo-mente passaria a desejar a recompensa fisiológica, lançando guerra contra a mente consciente e tentando convencer-nos a beber 1 ou 2 golos. Mas se realmente em mente tivéssemos rompido com o vício do café e alguém nos pusesse uma chave na frente, poderíamos beber ou não, porque não teríamos a mesma resposta fisiológica de antes. Já não estaríamos condicionados, o corpo já não seria a mente, e a memória associativa do ambiente já não produziria o mesmo efeito em nós. O mesmo se aplica aos vícios emocionais. Por exemplo, se memorizou culpa das experiências passadas e viver inconscientemente assim, todos os dias, no presente, então, tal como a maioria das pessoas, usará alguém ou alguma coisa, em algum local do seu ambiente exterior, para reafirmar o seu vício na culpa. Por mais que tente ser-lhe conscientemente superior, assim que vir a sua mãe, que utiliza para sentir culpa, na casa onde cresceu, o seu corpo regressará automática, química e fisiologicamente ao mesmo estado de culpa passado no momento presente, sem a intervenção da mente consciente. O corpo, que foi subconscientemente programado para ser a mente da culpa, já vive no passado, nesse momento presente. Desse modo, é mais natural sentir culpa quando está com a sua mãe do que sentir algo diferente. E, tal como no caso do toxicodependente, uma resposta condicionada alterou seu estado interior, com base na sua associação com a realidade exterior presente e passado. Quebra o vício da culpa, alterando a programação subconsciente, e já poderá estar na presença das mesmas condições, livre da sua realidade presente e passado. Os investigadores da Universidade de Vitória, em Wellington, na Nova Zelândia, analisaram os efeitos do ambiente, com um grupo de 148 estudantes universitários convidados a participar num estudo montado na atmosfera de um bar.
Os investigadores disseram a uma metade que receberia vodka tônica e a outra que só receberia água tônica. Na realidade, os barmen do estudo não deitaram uma só gota de vodka nos copos e todos os estudantes receberam simplesmente água tônica. A atmosfera de bar que os investigadores se criaram era bastante realista, chegando mesmo a vender garrafas de vodka cheias de água tônica sem gás. Os barmen enchiam os copos com rodelas de lima embebidas em vodka, para dar um efeito mais realista, antes de misturarem e deitarem as bebidas como se estivessem a servir o produto em si. Os sujeitos ficaram tontos e agiram como se estivessem embriagados, alguns até apresentaram sinais de intoxicação. Não ficaram embriagados por beberem álcool, mas sim por causa do ambiente, porque a memória associativa instruiu o cérebro e o corpo para responderem como era costume. Quando os investigadores disseram finalmente a verdade aos estudantes, muitos ficaram espantados e insistiram que se tinham mesmo sentido embriagados na altura. Acreditaram que estavam a beber uma bebida alcoólica e essa crença traduziu-se em neuroquímicos que alteraram o estado de ser. Por outras palavras, só a crença foi suficiente para ativar uma mudança bioquímica no corpo que equivalia à embriaguez, porque os estudantes se condicionaram vezes suficientes para associar a bebida alcoólica a uma mudança no estado químico interno. Uma vez que esperavam ou previam a mudança futura no estado interior, com base nas memórias passadas associativas de beber, os estudantes foram estimulados pelo ambiente a mudar fisiologicamente, tal como os cães de Pavlov. É claro que existe o reverso da medalha. O ambiente também pode emitir sinais para a cura. Os pacientes de um hospital da Pensilvânia que recuperaram de uma cirurgia num quarto com vista para um arvoredo num cenário natural dos subúrbios precisaram de analgésicos menos potentes e receberam alta 7 a 9 dias mais cedo do que os pacientes internados em quartos com vista para uma parede de tijolo. Criado pelo ambiente, o estado da mente pode, sem dúvida alguma, contribuir para a cura do cérebro e do corpo. Assim, precisa de um comprimido de açúcar, de uma injeção de soro fisiológico, de uma cirurgia falsa ou de uma janela com vista panorâmica, de alguma coisa, de alguma pessoa ou de algum local no ambiente exterior, para aceder a outro estado de ser? Ou pode fazê-lo mudando apenas a forma de pensar e sentir? Pode simplesmente acreditar numa nova possibilidade de saúde, sem depender de estímulos externos, e tornar o pensamento no cérebro uma nova experiência emocional suficientemente intensa para mudar o corpo e o fazer superar o condicionamento no seu ambiente exterior? Nesse caso, o que acaba de ler sugere que seria boa ideia mudar o estado interior todos os dias, antes de se levantar e enfrentar o mesmo velho ambiente, para o impedir de o puxar, como aconteceu aos doentes de Parkinson, para o seu velho estado de ser. Lembra-se de Jane Sonnenfeld, que conheceu no capítulo 1, que fez mudanças físicas no cérebro, pensando que estava a tomar um antidepressivo? Se o placebo funcionou tão bem para ela, foi, em parte, porque a toma diária do comprimido a lembrava diariamente de alterar o estado de ser, porque o associava aos pensamentos e sentimentos otimistas relacionados com a melhoria do seu estado de saúde, como fazem mais de 80% das pessoas que tomam um placebo antidepressivo. Se pudesse aceder a um novo estado de ser pela meditação, associando uma intenção clara ao já referido estado de emoção intensificado, e se levantasse animado e cheio de entusiasmo com o que estava a criar todos os dias, acabaria por começar finalmente a sair do estado de repouso. Passaria a estar num novo estado de ser, com uma atitude, uma crença e uma percepção diferentes, sem reagir mais às mesmas coisas, da mesma maneira, porque o seu ambiente já não controlaria os seus pensamentos e sentimentos. Então, passaria a fazer novas escolhas e a demonstrar novos comportamentos, que levariam a novas experiências e novas emoções. E, nessa altura, transformar-se-ia numa pessoa nova e diferente, sem a dor da artrite, os problemas motores da doença de Parkinson, a infertilidade ou qualquer outra condição que quisesse mudar. Quero aproveitar para dizer que nem todos os males e doenças começam na mente. Certamente que alguns bebês nascem com problemas e defeitos genéticos que, de modo algum, foram desencadeados pelos pensamentos, sentimentos, atitudes e crenças. E tantos traumas como os acidentes acontecem. Além disso,
a exposição às toxinas ambientais pode, sem dúvida nenhuma, semear o caos no corpo humano. Quero esclarecer que não digo que estas coisas só acontecem porque, de alguma maneira, estávamos a pedi-las, embora seja verdade que as hormonas do estresse podem enfraquecer o corpo físico e torná-lo mais suscetível à doença, provocando o colapso do sistema imunitário. O que quero dizer é que, seja qual for a fonte dos males, há sempre a possibilidade de alterarmos a nossa condição. Mudar a energia. Já sabemos que se queremos mudar as nossas crenças e criar um efeito placebo para melhorar a saúde e a vida, temos de fazer exatamente o contrário do que fizeram as mulheres cambojanas por defeito. Com uma intenção clara e firme, intensificando a energia emocional, temos de criar uma nova experiência interior na mente e no corpo que supere a experiência exterior do passado. Por outras palavras, quando decidimos criar uma nova crença, a amplitude ou energia dessa escolha pode ser suficientemente elevada para superar os programas integrados e o condicionamento emocional do corpo. Para ver o que acontece quando fazemos precisamente isso, observe a figura 7.3. A energia da escolha nessa nova experiência é superior à energia do trauma da experiência passada, tal como vimos na figura 7.2, e é por isso que o pico do gráfico é superior ao pico do primeiro gráfico. Por isso, os efeitos dessa nova experiência sobrepõem-se ao resíduo da programação neural e do condicionamento emocional da experiência passada. Se o executarmos bem, este processo refaz os padrões cerebrais e muda a biologia. A nova experiência reorganiza a velha programação e, ao fazê-lo, remove as provas neurológicas da experiência passada. Como uma onda maior que, ao rebentar mais acima, na praia, apaga quaisquer vestígios de conchas, algas, espuma ou marcas na areia que lá pudessem ter estado. As experiências emocionais intensas criam novas memórias de longo prazo, que se sobrepõem às antigas memórias de longo prazo, e a escolha passa a ser uma experiência inesquecível. Figura 7.3. Para mudar uma crença ou percepção acerca de si próprio e da sua vida, tem de tomar uma decisão com uma intenção tão firme que a escolha contenha uma amplitude de energia superior aos programas integrados no cérebro e à adição emocional do corpo, e o corpo tem de responder a uma nova mente. Quando cria uma nova experiência interior que se torna superior à antiga experiência exterior, a escolha reescreve os circuitos cerebrais e reenvia novos sinais emocionais ao corpo. Uma vez que as experiências criam memórias de longo prazo, quando a escolha se torna uma experiência inesquecível, mudamos. Biologicamente, o passado deixou de existir. Podemos dizer que o corpo nesse momento presente está num novo futuro. O cérebro e o corpo já não deverão ter provas do nosso passado e o novo sinal passa a reescrever o programa neurológico, mudando geneticamente o corpo. Observe a figura 7.3 outra vez e repare como a inclinação da linha do gráfico volta totalmente para baixo, enquanto na figura 7.2 descia sem deixar de ser superior ao que era no ponto de partida. Isso demonstra que não restam vestígios da antiga experiência, já não existe neste novo estado de ser. Além de reorganizar os circuitos neurais, esse novo sinal também começa a reescrever o condicionamento do corpo, rompendo os laços emocionais com o passado. Quando tal acontece, nesse momento, o corpo passa a viver totalmente no presente e deixa de ser refém do passado. Essa energia intensificada repercute-se no corpo e traduz-se como nova emoção, que é apenas outra maneira de dizer energia em movimento ou emoção, como sentir-se invencível, corajoso, poderoso, compassivo, inspirado ou outra coisa qualquer. E a energia que nos muda a biologia, os circuitos neurais e a expressão genética, não a química. Acontece mais ou menos o mesmo com as pessoas que caminham sobre brasas, que mastigam vidro e com os domadores de cobras. Sabem claramente que vão entrar noutro estado de mente e corpo. E com a forte intenção de fazer a mudança, a energia dessa decisão cria mudanças internas no cérebro e no corpo que as tornam imunes às condições externas do ambiente, durante um largo período de tempo. A energia passa a protegê-las de uma forma que, nesse momento, lhes transcende a biologia. Por acaso, a nossa neuroquímica não é a única coisa que responde a estados de energia intensificados.
Os pontos receptores do exterior das células do organismo são 100 vezes mais sensíveis à energia e à frequência do que aos sinais físicos e químicos, como os neuropéptidos, que têm acesso ao ADN das células. As investigações revelam consistentemente que as forças invisíveis do campo eletromagnético influenciam todos os aspectos da biologia celular e da regulação genética. Os receptores celulares especificam as frequências dos sinais de energia que lhes chegam. De entre as energias do campo eletromagnético, destacam-se as micro-ondas, as ondas de rádio, os raios-x, as ondas de frequência extremamente baixa, frequências de som harmônicas, raios ultravioleta e, até, ondas infravermelhas. Há determinadas frequências de energia eletromagnética que podem influenciar o comportamento do ADN, do ARN e da síntese proteica, alterar a forma e a função das proteínas, controlar a regulação e a expressão dos genes, estimular o crescimento das células nervosas, influenciar a divisão celular e a diferenciação celular, bem como instruir células específicas para se organizarem em tecidos e órgãos. Todas essas atividades celulares influenciadas pela energia fazem parte da expressão da vida. E se isso é verdade, tem de ser por alguma razão. Lembra-se dos 98,5% do nosso ADN a que os cientistas chamam ADN lixo, por parece que não serve para nada? Certamente que a Mãe Natureza não colocaria tanta informação codificada nas nossas células, à espera de ser lida, sem nos dar a capacidade para criar algum tipo de sinal para desbloquear, afinal, a natureza não desperdiça nada. Será possível que a nossa própria energia e consciência sejam aquilo que cria o tipo certo de sinal exterior às células para lhe permitir aceder a essa enorme lista de peças indipotenciais? E, sendo isso verdade, se alterasse a energia, tal como leu mais atrás neste capítulo, poderia isso ajudá-lo a aceder à sua verdadeira capacidade para curar verdadeiramente o corpo? Quando muda a sua energia, muda o seu estado de ser. Além disso, a reestruturação do cérebro e as novas emoções químicas do corpo desencadeiam mudanças epigenéticas. Em resultado, torna-se bastante literalmente uma pessoa nova. A pessoa que era antes passou à história, uma parte dessa pessoa simplesmente desapareceu, juntamente com os circuitos neurais, os vícios neuroquímicos e a expressão genética que lhe sustentavam o antigo estado de ser.